irmãos, minhas irmãs, é com alegria e com muita satisfação que eu cumprimento a todos e mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e buscarmos nela sustento para a nossa fé. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para a palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, aonde na Tua palavra sempre buscamos de Ti, Senhor, as bênçãos necessárias para que possamos trilhar com fé, com segurança e sempre dirigidos por Ti, graças à orientação da Tua palavra escrita, que abre o caminho para a Tua palavra viva em nossas vidas. Nos abençoe e nos dirija, Senhor. Te confiamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esperando no crisol. Já estamos caminhando para o final de um trimestre de provados pelo fogo, mostrando a importância de aprendermos a refinar a nossa fé durante todas as dificuldades, todas as lutas, todas as barreiras, todos os crisóis que nós enfrentamos em nossas vidas. Hoje temos esse tema, esperando no crisol, onde temos Gálatas 5:22, que abre bênçãos dirigidas àqueles que se conectaram com o Espírito Santo. Onde esse leque de frutos do Espírito começa dizendo que, mas o fruto do Espírito é longanimidade. Essa primeira virtude aí apresentada do Espírito, se buscarmos o entendimento gramatical da nossa língua sobre isso, se trata claramente da virtude de suportar com firmeza contrariedade em benefício de outros. Mostra, na realidade, a generosidade, né? Porque você sofrer alguma coisa em benefício de alguém, para proteger alguém, para que alguém não seja prejudicado, é realmente uma virtude ímpar daqueles que estão conectados com o Espírito Santo. Suporta tudo para que outro não seja atingido. Ou seja, está disposto a verdadeiros sacrifícios em prol do bem-estar de alguém. Alguém que também Jesus morreu por ele e quer salvar. E que essa força proporcionada pela sua generosidade, pela nossa generosidade, que Deus nos concede, alcança aquela pessoa, restaura aquela pessoa, salva aquela pessoa. O Espírito Santo, a obra de Deus, pode salvar alguém através dessa virtude daqueles que estão conectados com o Espírito Santo e automaticamente eles recebem, eles acessam esses frutos do Espírito, onde essa virtude da longanimidade é indispensável, é fundamental para o êxito da obra de Deus de salvar aqueles que um dia caíram. No segundo tema, o Deus da paciência. A paciência automaticamente é outra virtude do Espírito, de forma extraordinária, que nos traz a verdadeira estrutura para alcançarmos a sabedoria necessária para tudo o que precisamos nessa vida. Quando nós lemos Romanos capítulo 15, verso 4 e 5, podemos lembrar que impaciência e ansiedade é o mais comum entre os mortais. E é mesmo por isso que em Romanos 5, de 3 a 5, nós podemos observar que só em Cristo nós encontramos o equilíbrio e a medida exata de paciência e a resistência necessária até a vitória de todas as lutas que nós enfrentamos neste velho mundo. Por isso que a conexão com o Espírito Santo, com essa luz extraordinária da verdade, da divindade, é fundamental para que alcancemos essas virtudes como a longanimidade, já comentada anteriormente, e agora a paciência. Um outro tema muito importante, que é o terceiro, no tempo de Deus.
Esse é um tema talvez difícil de aceitar, porque normalmente nós queremos as coisas no nosso tempo. Às vezes somos muito imediatistas. Às vezes somos muito ansiosos. E quando se fala no tempo de Deus, existe muita coisa, meus amados irmãos, que levam gerações para que se alcance aquilo que hoje nós imaginamos que poderia estar acontecendo agora para o nosso verdadeiro bem-estar. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, entendemos que no tempo de Deus é que as coisas acontecem com perfeição. Se nós observarmos, por exemplo, Gálatas capítulo 4, verso 4, nos diz que o Filho de Deus nasceu debaixo da lei, aguardando o tempo de Deus. Nós estamos falando do Messias, que como homem, né, porque ele se tornou carne e habitou entre nós, se fez como um de nós, mas ele esperou 33 anos para que esse tempo de Deus, então, dele como Messias, pudesse se cumprir, e esse assunto do pecado está basicamente decidido. Mas se nós olharmos para o livro de Daniel, no capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, se tratando desse tempo do Messias, nós olhamos agora para um prisma da divindade, aonde ele foi prometido ali há mais de 600 anos antes de Cristo, nos dias do profeta Daniel, então, onde ele tratou das 70 semanas proféticas desse capítulo 9 do livro de Daniel, onde na realidade, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi escrita em forma de livros, realmente, e o livro de Daniel é só mais um deles. Capítulo 8, verso 14, fala: e até 2.300 tardes e manhãs, cada tarde é manhã, o dia, né? Como lá no Gênesis, foi tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Então, 2.300 tardes e manhãs, hipoteticamente, nós entenderíamos com 2.300 dias. Mas estudando a palavra de Deus, nós descobrimos que na Bíblia Sagrada, principalmente se tratando de profecias, existe profecias simbólicas e existe profecias literais. E não é difícil de comparar, especialmente as profecias de tempo da Bíblia, todas elas, e observar que todas as vezes que se tratava de profecia de tempo, Deus falando com Abraão, por exemplo, dos 400 anos que a descendência dele passaria sob escravidão no Egito. Quando iniciou essa escravidão egípcia, apesar de Abraão estar lá na terra dele, ele não desceu da Palestina para o Egito, mas quando começou ele estava lá. Então ele estava vivo quando começou a profecia que ele tinha visto sobre a descendência dele. A profecia foi literal. Durou 400 anos. 30 anos surgem depois, que Paulo comenta, inclusive lá em Gálatas, né? Que fechou 430, mas foram 30 anos que eles tiveram de trégua dentro dos 400 anos. Mas também literais. Porque estava inserido dentro da profecia literal. Quando a gente olha aos 70 anos do cativeiro babilônico, que o profeta Jeremias profetizou, quando aconteceu a primeira invasão de Nabucodonosor em Babilônia, o profeta Jeremias estava vivo e viveu muitos anos. E a profecia dos 70 anos do cativeiro babilônico foram literais, porque ele estava vivo. Citando só alguns exemplos, Jesus, quando ele apontou para a experiência do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Foi literal. Jesus estava vivo quando começou a profecia, morreu, mas ressuscitou no final. O milênio. João, que escreveu o milênio apocalíptico. João, que escreveu sobre o dia literal das pragas, de Apocalipse 18, verso 8.
João que escreveu sobre a hora literal da destruição da grande Babilônia, ou desse planeta babilônico. Apocalipse 18, verso 10. E o milênio, relatado em Apocalipse capítulo 20, é literal. Porque esse dia da ira de Deus, que é o primeiro dia desse milênio, é o dia da volta de Cristo. No final desse dia Jesus está voltando, e no final desse dia João ressuscita e participa da profecia do milênio. Então tudo que está inserido dentro da profecia do milênio se torna literal, porque o profeta está vivo. Entende, irmãos? Quando ele escreveu, ele estava vivo, ele morreu, mas quando a profecia se cumprisse, ele participa da profecia. Quando acontece isso, a profecia se torna sempre literal. Todas as profecias de tempo da Bíblia batem com isso aqui, não tem como. Agora observe, essa das 70 semanas, que não tem nada a ver com 70 anos, como as dos 2.300 tardes e manhãs. Ezequiel capítulo 4, verso 6, fala que cada dia te dei por um ano. Isso automaticamente está dizendo que quando o profeta morre, ele não participa da profecia de tempo que ele mencionou, a profecia se torna simbólica. Naquelas literais, até Moisés, com os 41 anos para cada dia, que essa que Ezequiel aborda aqui, está se referindo ao Êxodo, né? O castigo que os hebreus tomaram lá no Êxodo, por serem rebeldes, de não entrar em Jericó e de voltar para trás. Então eles gastaram 40 dias espiando a terra, então vocês vão passar 40 anos no deserto. Tinha passado uns 2, quando eles chegaram ali, mais 38. Então, baseado nesse castigo, nessa luta, Deus deixou um gancho de interpretação profética para que se fosse entendido essa aplicação simbólica da profecia. E dentro das profecias simbólicas de tempo, temos aí essa profecia das 70 semanas, das quais isso é a parte dos 2.300, de Daniel capítulo 8, verso 14. Temos também Apocalipse capítulo 2, verso 10, onde João comenta de 10 dias de perseguição intensa contra a igreja, se referindo ao período da intolerância religiosa registrada na história da humanidade, onde Diocleciano, entre o ano 303 ao ano 313, perseguiria a igreja. 303, João não estaria vivo mais. Foram 10 dias de perseguição, foram 10 anos, aplicando Ezequiel 4, verso 6. Então aqui, nessa profecia agora, como os 1260 dias também, comentado em Daniel 7, 25, Apocalipse capítulo 12, verso 6, Apocalipse 12, verso 14, como Apocalipse 11, que comenta também sobre esse mesmo período, de 1260 dias, que seriam 1260 anos, se referindo ao período da Inquisição, que duraria do ano 538 da era cristã, quando a França militarizou o Vaticano para que perseguisse a igreja, quando ele militarizou a igreja católica, para que ela então pudesse ter domínio político e religioso sobre a face da terra, até no período da Revolução Francesa, em 22 de fevereiro do ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte ordenou ao general Berthier que descesse à Itália e prendesse o Papa Pio VI, trouxesse ele preso para a cidade de Valência, na França, aonde ele teria morrido exilado. Mas ali findou um período de 1260 anos de opressão contra o povo de Deus. Aqui então, se tratando dessa profecia das 70 semanas, nós vamos pincelar um pouco para tratar dessa questão do tempo de Deus. Essas profecias todas de tempo que comentamos trata claramente de ícones muito importantes sobre o tempo de Deus. Mas essa aqui então, se tratando do Messias, lá em Daniel, lá no capítulo 9, no verso 24, está dizendo que 70 semanas estarão determinadas sobre o teu povo, a santa cidade, Jerusalém, e vocês terão que reconstruir as cidades, vocês vão ter que se consagrarem e vocês terão que ungir o Messias dentro desse período. Aí do verso 25 ao 27, ele discrimina
esses 70 semanas, dizendo, olha, vocês vão gastar 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então vocês vão gastar 7 semanas para reconstruir a cidade. 7 semanas proféticas, 49 dias, então jogando Ezequiel 4, 6, nós estamos falando de 49 anos. Olha na história, para ver quantos anos eles gastaram para reconstruir a cidade, os muros e tudo mais. Exatamente os 49 anos. Depois ele falou que terão mais 62 semanas até o Messias, onde eles teriam que refletir, analisar, se preparar para receber então esse Messias. Se você olhar quando começou a reconstrução de Jerusalém, tira os 49 anos e acrescenta agora mais 434 anos, que é 62 vezes 7, dá exatamente 434 anos. Você vai chegar exatamente no ano 27, o ano que Jesus foi batizado. E aí ele está dizendo agora que o Messias, quando chegasse, faria um pacto com muitos por uma semana, mas na metade dessa semana o Messias seria tirado. Olha que curiosidade, ano 27, se falamos então de uma semana, então são 7 dias, que na profecia então são 7 anos. Se ele foi batizado no ano 27, com mais 7 anos nós chegaríamos ao ano 34, não é isso? Muito bem, para fechar o quê? Os 490 anos, ou 490 dias proféticos, né? Que está se tratando dessas 70 semanas. Então do ano 27 ao ano 34, o ano 34 terminaria a oportunidade para os judeus de aceitar ou não o Messias definitivamente. Mas na metade dessa semana dá exatamente o ano 31. O ano 31 foi o ano que Jesus foi morto. A diferença no calendário de 3 anos e meio, que já tinha nesses dias, mostra a diferença de idade de Cristo, que no ano 27 ele foi batizado com 30 anos. E ele morreu com 33 no ano 31. São curiosidades muito interessantes, mas que a Bíblia bate com precisão. Então, ele no ano 31 ele morre, e lembra daquele povo que ressuscitou com ele? Em Mateus capítulo 28, verso 51 a 53? Pois é, aquele povo entrou na cidade, apareceu a muitos, como está dizendo lá. Eles ficaram os 40 dias com Cristo aqui na terra, evangelizando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E somente no ano 34, foi o ano exatamente, e nós temos a abertura desse período do ano 34, foi a conversão de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, mostrava aonde os judeus mostraram através dessa execução de Estevão, se eles aceitariam a forma que eles tratariam Cristo e o cristianismo. Ou seja, foi a rejeição oficial do reino judeu naquela região, então, mostrando a rejeição deles contra o Messias, contra o Cristo, contra o cristianismo, contra os cristãos. A morte injusta de Estevão, julgada legalmente, não ilegalmente como foi a de Cristo, com julgamentos no meio da madrugada, com testemunhas compradas. Não, Estevão foi oficialmente colocado na rua e apedrejado, depois de ser oficialmente julgado, com amparo do Império Romano, que autorizou os judeus a perseguir os cristãos. Pedro teve a visão do lençol, dos animais imundos, etc., representando os mundos não cristãos, o globo, a parte global do planeta, aonde as pessoas pagãs poderiam agora fazer parte do povo de Deus, naquela visão que foi representada por Pedro. Nós temos a conversão de Saulo de Tarso também, e não só isso, eles perseguiram os cristãos durante 100 anos, até o ano 100 da era cristã, os judeus perseguiram os cristãos. A partir do ano 100 é que o Império Romano assumiu, de certa forma, essa situação, quando os imperadores começaram a criar implicações, chegando então nos dias de Diocleciano, que tem até os 10 dias de intolerância religiosa, onde eles jogaram dentro do Coliseu Romano, Coliseu esse que tinha sido construído do ano 70 ao ano 80 da era cristã, logo depois da destruição de Jerusalém. Agora, ele, mais de 200 anos depois, ele estava usando esse Coliseu para jogar os crentes para brigar com feras lá dentro, para lutar com feras, para lutar com gladiadores. Um espetáculo de covardia para o mundo. Um ensaio para quando chegasse no ano 38, a própria igreja cristã
passaria a dominar, perseguir e aterrorizar o planeta com domínio sem fundamento, com um domínio satânico, oprimindo a humanidade, escravizando a humanidade, oprimindo, sufocando. Então, irmãos, essas 70 semanas ou 490 anos, parte dos 2.300 anos, né? Porque lá na profecia de Daniel 8,14, fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Mas a primeira parte dele é chamada então de 70 semanas ou 490 anos. Chamado de 70 semanas proféticas ou 490 anos. E desses dois, deduzido dos 2.300, que é um ciclo da maior profecia de tempo da Bíblia, sobraria 1.810 anos, que o final daria em 22 de outubro de 1844, momento este onde o último período da igreja cristã, registrado no Apocalipse como Laodiceia, o povo do juízo, estaria anunciando no mundo que o juízo investigativo, o juízo de Deus, estaria sendo iniciado. Claro, para alguém ser condenado, precisa antes ser investigado. E aí o Apocalipse 14, de 6 a 12, apresenta o povo surgindo aqui na terra, mostrando essa mensagem. As 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. E a primeira delas era exatamente essa: temer a Deus, bela e glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O tempo do Messias, olhando desse prisma, fica assim estranho, né? Tipo assim, o universo todo já sabia o estrago do pecado. O estrago que o pecado vinha causando no mundo todo, no universo todo, por onde ele passou. Por que então que demorou tanto para que o Messias cumprisse essa obra, fizesse essa obra tão importante? Por quê? Tempo de Deus. Ele sabe a hora exata, o momento certo, para que tudo possa ser feito ao seu tempo e sempre com perfeição. E aqui estamos hoje, desde 22 de outubro de 1844, que o juízo de Deus está correndo, o juízo investigativo. A hora que ele terminar essa investigação, ele só vai levantar e dizer: está pronto. E aí o dia mais precioso da promessa bíblica sobre a volta de Cristo estará acontecendo de uma só vez. E nós, que aqui estamos hoje, diante do que está acontecendo no mundo hoje, desde que iniciou então esse processo de opressão mundial, com a pandemia e muitas outras coisas que estão acontecendo por trás dos bastidores, nós, sem sombra de dúvida, somos aqueles que veremos Jesus voltar nas nuvens dos céus. Você está preparado? Você já preparou o seu lugar, o seu refúgio? Num refúgio onde você possa aguardar Jesus voltar? Sem tanto crisol? Num crisol mais manso, mais tranquilo? Já parou para pensar nisso? Pense nisso. Nós preparamos um lugar para você, no vitrine do lado. Temos ali um lugar onde podemos aguardar a volta de Cristo de forma mais tranquila e menos tensa do que será pelas grandes cidades, assim que esse governo mundial profetizado na Bíblia for apresentado de forma absoluta e não haverá mais jeito de fazer nada. Ou você estará num refúgio tranquilo, onde possa enfrentar com mais segurança, ou pagaremos um preço altíssimo por não termos tomado providência e obedecido à voz da palavra de Deus, assim como pagou a mulher de Ló e todos os que rejeitaram o convite de Deus através de Ló na noite que precedeu a destruição de Sodoma e Gomorra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão, antes que seja tarde demais. O tempo de Deus é fundamental, mas termos fé e ficarmos conectados na compreensão do tempo de Deus para nós é fundamental para o nosso bem-estar e daqueles que nos cercam. Nesse ponto, precisamos sermos líderes antes que seja tarde demais. Líder do nosso lar. Fiquem atentos.
No quarto tema, Davi, um exemplo prático de espera. Irmãos, realmente, se a gente analisar 1 Samuel, capítulo 16, verso de 1 a 13, nós podemos ver que Davi foi ungido ainda jovenzinho. Estava cuidando das ovelhas do pai dele no pasto. O profeta Samuel foi lá na casa do pai dele, de Jessé, e olhou aquela rapaziada forte, até dentre eles tinham membros do exército de Saul, os dois mais velhos, homens preparados. E quando o profeta Samuel chegou lá, nenhum deles era. Não, mas o filho seu está tudo aqui? Não está faltando alguém? Não, tem um mais jovenzinho que está no campo, cuidando das ovelhas. Então vou esperar ele chegar para ver se é ele. Quando Davi chegou, ele não teve dúvida. Ele bateu o olho e sabia que era ele. E ungiu Davi para ser o rei de Israel, para decepção de Jessé e dos seus irmãos. Irmãos, quando essa história bateu no ouvido do rei Saul, porque o rei Saul, infelizmente, ele vinha cometendo apostasia em cima de apostasia, rebeldia em cima de rebeldia contra a ordem de Deus, contra a palavra de Deus, contra o propósito de Deus. E por isso, o profeta Samuel foi comissionado a ungir a Davi. Foram muitos e muitos anos que Davi sofreu de crisol, de perseguição desse rei, o rei Saul. E quando, por fim, o demônio já estava conseguindo tomar posse do corpo do rei Saul, daqui e dali, Davi era chamado para tocar harpa e acalmar o rei. Ele tinha momentos de flexibilidade, de entrosamento, de amizade com Davi, o rei Saul. Fica uma característica incrível de rei Saul, como se ele tivesse se tornado uma pessoa bipolar. Em alguns momentos ele estava muito bem com Davi, mas em outros momentos já queria matar Davi. E essa doença foi se agravando mais e mais, ao passo que os demônios tomavam conta da vida desse rei. Até que diversas experiências de Davi, já na idade adulta, antes de assumir o trono, enquanto Saul estava vivo, Davi já sendo perseguido por soldados, por guarnições do exército de Saul. Davi teve várias oportunidades de matar Saul e não matou, porque não quis tocar a mão contra o ungido do Senhor. Chegou a cortar o manto da roupa dele em algumas ocasiões e mostrar isso para Saul depois, que ele poderia ter feito o pior, e não fez, por respeito a Deus, por respeito ao ungido, por respeito à vontade de Deus. Mas ele foi um exemplo claro sobre como realmente esperar o tempo de Deus se cumprir na vida dele. Por isso que esse tema é muito importante, para que sirva de exemplo para mim e para você também. Confiar e aguardar no tempo de Deus. Quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma frase curta: não pegue o que Deus não lhe deu ainda. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas próprias mãos no tempo de Deus. Realmente, irmãos, muitas vezes a gente quer tomar, quer pegar bênçãos que está lá na frente, mas que não foi disponibilizada para nós ainda. E toda vez que a gente passa o carro na frente dos bois, o acidente é certo. Não vale a pena, irmãos. Precisamos confiar no tempo de Deus e termos fé para isso, termos paciência para isso, aprendermos a esperar. Mas nunca, jamais, deixar de estar conectado na palavra de Deus e de agir. Isso não é para ficar parado, dormindo. É para estar atento, vigiando e orando, para que não seja pego de surpresa pelo ladrão que invade no meio da noite. Pense nisso. Jesus deixou muito claro esse entendimento. No quinto tema, Elias, o problema da precipitação. Aqui é citado outro profeta que também tem uma história muito interessante lá em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 9. O que aconteceu lá em 1 Reis, no capítulo 18, lá no Carmelo, aqueles 800 profetas de Baal ali, todos ali, duvidando de Elias, desafiando Elias.
profetas de Jezabel. E fizeram sacrifícios daqui e dali, riscaram o próprio corpo com facas, etc., para ver se descia fogo do céu, e nada. Elias foi lá, depois que passou o dia todo pelejando, e que nada deu em nada, Elias vai lá e restaura o altar do Senhor, pega o boizinho, corta, coloca em cima as duas bandas, joga a água por cima, a água escorre em volta do reguinho feito em volta do altar e sai para os lados, a lenha ficou molhadinha, e aí Elias ora ao Senhor e o fogo desce do céu e queima até as pedras daquele altar. E ali não ficou dúvida, né? Milhares de pessoas de Israel que estavam ali assistindo aquilo, não teve dúvida de quem era o Senhor verdadeiro, quem era o Deus verdadeiro. Naquele momento, Elias empreende a ordem dada por Deus para que se exterminasse com os profetas de Baal. E centenas foram mortos. Todos aqueles profetas, sem escapar nenhum, morreram. Morreram sacrificados ao fio da espada. Hipoteticamente era para a gente pensar, gente, o profeta Elias cresceu muito espiritualmente, ele estava numa envergadura de poder fora do comum. Mas, irmãos, nada disso. Ele acabou se precipitando de uma forma tremenda por causa do medo, irmãos. Logo que ele soube a notícia de que Jezabel procurava matá-lo, ele perdeu o chão e se precipitou em decisões erradas, de rumos errados. E quando ele ainda chega, 1 Reis 19:9, ele chega num lugar lá onde Deus pergunta para ele: eis a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí que ele ficou mesmo atordoado, que não era para ele estar naquele lugar, era para ele estar noutra direção. E aí ele sai desbaratinado, sem saber o que tinha que fazer, e anda centenas de quilômetros, dia e noite, cansaço. O anjo teve que visitar ele, dar ele alimentação especial para que eu conseguisse atravessar toda aquela Palestina e deserto afora e chegar até no Monte de Deus. Sair lá do norte da Palestina, onde ele saiu, atravessou todo o reino de Israel, desceu o deserto afora e foi parar lá no Horeb da Arábia Saudita, irmãos. Centenas e centenas de quilômetros. Mas pela fé ele chegou lá, no lugar onde deveria realmente estar. Muitas vezes, irmãos, o medo nos forma baque. Ter um pouquinho é bom que dá juízo, mas não ter nada perde o juízo. Mas ter muito medo aprende a ser covarde. E nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ser sem juízo também. Então precisamos confiar no Senhor para que a autoridade da palavra de Deus nos dê condições de lutarmos e enfrentarmos todo e qualquer tipo de adversário que temos que enfrentar. Todo e qualquer tipo de crisol que temos que cortar, que passar por dentro. Temos que ter a certeza que Jesus estará conosco, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abdenego naquela fogueira de Nabucodonosor. Os soldados que jogaram eles lá dentro morreram todos carbonizados com o calor da fogueira. Eles entraram e passaram pela fogueira, e Nabucodonosor, que mandou jogar eles lá dentro, percebeu que tinha um quarto indivíduo com eles lá. E soube quem era aquele quarto indivíduo, que era o Filho do Altíssimo. Era o Filho de Deus. Nessa mesma certeza, estamos eu e você, que em qualquer crisol que nós entrarmos, o Filho de Deus estará conosco. Deus estará conosco sempre. E teremos a dose exata de coragem que precisamos para sermos vitoriosos. O sexto tema, aprendendo a ter prazer no Senhor. Irmãos, temos vários textos aqui de Salmos, capítulo 37, desde o verso 1 ao verso 8, aonde nós podemos chegar a uma seguinte conclusão: crente sem crisol
fica difícil de entender que de fato é crente, hein? Porque somente o crisol consegue derreter o ouro que sai da natureza impuro e limpar, separar a sujeira da sua pureza. E depois desse crisol, o ouro brilha com a devida pureza. Pode ser polido. Quando o ouro é purificado dessa forma, o ouro apresenta o máximo do seu brilho. Assim também a nossa fé. A nossa fé, passando por crisóis, as impurezas que contaminam a nossa fé facilmente serão eliminadas e a nossa fé estará brilhando como ouro no fogo. E isso nos dará uma qualidade de serviço cristão fora do comum. Porque não é o nosso mérito que aparece diante, mas é o testemunho de Cristo que aparece por intermédio nosso. E a palavra viva alcança os corações, e as pessoas, quando se conectarem à palavra escrita, estarão sempre se conectando à palavra viva, pronunciadas pelos lábios do Espírito Santo em seus corações. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Aprendendo a ter prazer no Senhor. É isso que acontece. No 7º tema, Jesus contemplará a fé. Eu queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 566 a 569, que diz o seguinte: não posso descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é melhor. E a Ele confio a minha alma, meu corpo e meu espírito, como ao meu fiel Criador. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, como diz 2 Timóteo 1,12. Se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, mais paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos conflitos desta vida. Ó Senhor, que todos os conflitos que nós enfrentamos nessa vida, Senhor, seja realmente um palco para que a nossa fé possa crescer e se expor ao mundo, mostrando a luz da Tua salvação, e que possamos muitas almas atrair aos Teus pés para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos ao cumprimento de nossa missão e que naquele grande dia nós e todos aqueles que nos cercam possamos juntos abraçarmos contigo nas nuvens dos céus. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sim, Jesus contemplará